Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos vocês. Estamos de volta com mais uma parte da Palavra de Deus, que é a sequência do nosso estudo sobre escatologia bíblica. Minha xícara predileta de tomar água, café e tudo. Nós iremos aqui falar sobre um assunto que é muito importante, que você aprenda ou que você acompanhe e verifique na Bíblia, que tudo que nós falamos tem respaldo bíblico, beleza? Tem respaldo bíblico. Nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição dos justos e dos injustos. Portanto, já vemos aqui que a ressurreição ela tem fases distintas. Ressurreição por ordem. E assim sendo, nós aprendemos pela palavra de Deus que a doutrina da ressurreição ela compõe a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos que não são salvos. Então nós temos aqui duas ressurreições. E esta doutrina, ela é bem clara. Não há por que você questionar ou ficar em dúvida ou não aprender. Porque ela é clara, ela é evidente na Bíblia pelas referências e pela clareza do seu ensino. E aqui, essa doutrina, ela prova que os que agora morrem não deixam de existir, como apregoam algumas doutrinas espúrias, erradas, que diz, e como uma crença popular, morreu, acabou. Vamos viver a vida aqui, vamos gozar da vida aqui. O hedonismo, por exemplo, é um grande pregador dessa ideologia errada, de que morrendo o homem vai para o pó e tudo acaba em nada. E que o que importa é quanto está vivo. E se está vivo, vamos aproveitar e fazer o que podemos. Não é assim. O homem é um ser eterno. O homem é um ser cuja eternidade é um dom de Deus. Então ele, embora morto, ressuscitará para que na condição de corpo, alma e espírito permaneça eternamente, ou no céu, ou no lago de fogo. Entendeu? Então, essa doutrina mostra que os que morrem agora, eles não deixam de existir. Eles continuam existindo mesmo após a morte do corpo físico. O corpo fica inerte, vira pó, a matéria. O espírito, a alma, não, voltam para o domínio de Deus, conforme diz lá o pregador. Então, esses indivíduos reaparecerão para serem o quê? Julgados, conforme Apocalipse 20, 11 ao 15, onde mostra o juízo do trono branco. Queridos irmãos, queridos amigos,
Se as pessoas que morrem deixassem de existir, como vocês dizem por aí, se isso fosse uma verdade, responda para mim aqui. Por que então eles reaparecem para serem julgados lá em Apocalipse 20? Para quê? Já que eles desaparecem? Já que morreu, acabou? Por que o juízo final? Como é errado as pessoas ignorarem as escrituras, não é? Teriam de ser o quê? Já que não haverá ressurreição e que morreu acabou, então teriam que ser o quê? Esse povo que ressuscitaram aqui teriam que ser recriados, não é verdade? Já que morreu acabou, não existe mais nada. Mas a Bíblia não diz de recriação do homem ou do corpo. A Bíblia fala sobre ressurreição daqueles que existiram e pela morte foram sucumbidos e voltaram ao pó. A Bíblia não fala de uma recriação, mas de uma ressurreição. Isso é para que você pare, pense e volte ao primeiro amor. Volte à doutrina bíblica. E não que andam enchendo linguiça por aí, mentindo para você, que é uma arte do diabo para roubar a sua alma. Por isso, ressurreição só pode ser de alguém que morreu. Então não existe recriação, existe ressurreição de alguém que existiu, deixou de existir e que ressuscitará e unirá ao seu espírito e alma, e então o homem completo, corpo, alma e espírito, o homem tricotomo, viverá eternamente, ou no céu com Cristo, ou no lago de fogo, onde serão lançados o próprio inferno e os seus habitantes. Se o caso fosse recriação, toda a base da nossa recompensa estaria neutralizada. Por que nós iríamos então trabalhar para Jesus e Ele nos deu a oportunidade de sermos privilegiados por recompensas na eternidade? Ora, um corpo que é recriado, por que recompensa para uma coisa que começou a existir naquele momento? Não é um verdadeiro engodo? Se eu vou receber recompensa é porque eu fiz algo, morri, vou ressuscitar, vou estar com Jesus e vou receber. Por que aqueles que saíssem da sepultura seriam indivíduos diferentes? Por isso, irmão, sendo assim, os indivíduos diferentes daquele que praticaram boas obras nesse mundo seriam indivíduos neutros das recompensas. Não teriam qualquer direito, portanto, isso não é um absurdo. Se eu estou recriando uma coisa, ele começa do zero. Ora, que recompensa tem esse cara se ele está recomeçando, não fez nada para ser recompensado? Então, isso não é um engodo? Por isso que é bom analisar o que a Bíblia diz e pregar o que a Bíblia diz. Não o que você teve, não o que você imaginou e chama isso de visão, sonho e revelação. Mas a Bíblia é clara nesta questão da ressurreição. Então, sendo assim, a Bíblia fala sobre duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, isto é, dos crentes salvos e a dos ímpios. E outra coisa interessante é que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição haverá um espaço de tempo, um intervalo de tempo. Sendo assim, haverá um intervalo de quanto tempo? De 1000 anos. Lembra do
milênio. O milênio é um período de 1000 anos. A primeira ressurreição ocorrerá na vinda de Cristo para os santos. A segunda ressurreição, 1000 anos depois, para os ímpios. Então aqui nós temos a primeira para os santos, os justos, os crentes, com um intervalo de 1000 anos, o que ocorrerá para os ímpios e os que serão candidatos ao inferno. Pois bem, vamos a uns textos bíblicos aqui. Daniel 12 e o versículo 2. Diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então aqui nós temos dois tipos de povos que ressuscitarão em um intervalo de tempo diferente do outro. O primeiro, na primeira ressurreição, ressuscitará para o gozo eterno, para o céu, para estar com Jesus. Aí, 1000 anos depois, ressuscitarão, acordarão aqueles que vão ser julgados para irem para o desprezo eterno. No livro de João 5, 28 e 29, João escreve o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quando se dará o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos? Justamente no início da ressurreição. E quando se dará a ressurreição dos ímpios? Lá no juízo final, depois do milênio. Você está vendo como é tão claro essa doutrina? E como ela separa os casos, os fatos, os acontecimentos tão claramente um do outro? Está entendendo? Beleza? Pois bem. Apocalipse 20, versículo 5 diz o seguinte: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então fica claro aqui e evidente a ressurreição como sendo a primeira e a segunda. Um mesmo caso em duas épocas. Ressurreição dos justos, 1000 anos depois, ressurreição dos ímpios. É interessante, irmãos, a gente notar os detalhes de cada versículo, porque é aí que está o descapricho do leitor apressado da Bíblia, que lê a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. E tem irmão que segue aquela relação anual de se ler a Bíblia. É bom, mas eu não simpatizo muito aquilo, não. Porque você lê a Bíblia como se fosse um jornal. 3 capítulos durante o dia, 5 ao domingo, lê a Bíblia toda em um ano. Tudo bem, você lê a Bíblia toda, pela misericórdia de Deus. Não estou aqui para me exaltar. Eu já li a Bíblia 48 vezes, completa. Mas é diferente quando você lê a Bíblia e observa os detalhes. O que ele está dizendo com isso? Quem está falando isso? Para quem está falando isso? O que ocorrerá aqui? Onde ocorrerá aqui? São perguntas que vêm na mente quando você está lendo e refletindo a Bíblia. Pois bem, veja aqui a expressão dentre os mortos. Você já viu essa expressão dentre os mortos? Você imagina quando Jesus foi ressuscitar Lázaro?
Lázaro estava sepultado dentre os mortos. E o que Jesus faz ali? Jesus chama Lázaro pelo nome. Lázaro, vem cá. Os demais ficam lá. Beleza? Então, a ressurreição dentre os mortos aqui implica uma ressurreição em que somente os crentes vão ressuscitar. Os demais vão ficar lá. Os ímpios continuarão na sepultura. Por isso essa expressão no original é ekton nekon. Isto é, ressurreição dentre os mortos. Essa expressão é aplicada somente em relação aos salvos. Quando todos morrem, todos vão para o cemitério. Ali tem crente e descrente, tudo misturado. Na ressurreição, os crentes sobem e os ímpios ficam. Veja aí a distinção entre os grupos de ressuscitados. Pois bem, Lucas no capítulo 20, verso 35, a Bíblia diz assim, ó, mas os que forem considerados dignos, você é digno? Eu sou digno? Veja a importância de se ter Jesus no coração. Veja a importância de não subestimar o sacrifício do Calvário. Veja a importância de se ter Jesus Cristo, não simplesmente como o filho de Maria, como um grande profeta, um grande filósofo, alguém que veio à terra, um grande mestre, um grande professor. Não. A importância de se ter Jesus Cristo como o Verbo divino, o homem divino, filho do homem, que Deus nos deu como propiciação pelos nossos pecados. Aquele que perdoa, aquele que levará o homem ao seu estado original, aquele que purifica do pecado, o Salvador ressurreto, unigênito, exclusivo de Deus para nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de nós em Cristo Jesus. Por isso, mais os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir. Que era esta? A Bíblia menciona eras eternas. O milênio, por exemplo, é uma era. É uma faixa de tempo de 1000 anos que vai ocorrer na Terra. Queira você ou não acreditar nessa verdade. Mas são eras. Então ele diz aqui, ó. E na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento. Jesus aqui, pregando sobre a realidade dos que morrem, ele então enfatiza essa distinção. Filipenses capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a gente aprende aqui que haverá, portanto, duas ressurreições. A de um povo salvo e depois, mais tarde, a dos ímpios, que serão julgados e tanto o inferno como os seus habitantes serão lançados no lago de fogo. Isso é claro, é doutrina. E isto aqui não é coisa da cabeça de teólogo. Estou te falando sobre o que a Bíblia está dizendo. E quando Deus fala, está falado. Sendo assim, meus amados, aprendemos aqui que haverá 3 distintos grupos, presta atenção, 3 distintos grupos de ressuscitados na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, que é a dos santos, ela terá 3 fases diferentes. Eu não estou te dizendo que haverá 3 ressurreições, só haverá 2 ressurreições. A primeira dos santos, a segunda dos ímpios. Na primeira, haverá 3 distintos períodos desta ressurreição. Pois bem,
no livro de Paulo, na carta de Paulo aos primeiros Coríntios, no capítulo 15, versículo 23, veja que Paulo põe em ordem este acontecimento maravilhoso. Mas cada um por sua vez, cada um por sua vez. É como uma organização de militares, filas de militares. General, major, soldado, você entendeu? Cada um na ordem certa. E a melhor maneira da gente entender é no militarismo, onde as coisas são dentro de um padrão, dentro de uma hierarquia. E isso é muito fácil. E é assim que haverá na ressurreição. Essa ordem, esses acontecimentos de uma forma ordenada. E qual é a ordem bíblica? Qual é a ordem bíblica? Está bem escrito no versículo. Mas cada um por sua vez. Primeiro, Cristo e os que ressuscitaram com ele no dia em que ele ressuscitou. Cristo é a primícia. Pela ordem, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Então nós temos aqui o quê? A primeira fase, ou o primeiro grupo, ou aquele que está na ordem, o primeiro Jesus Cristo. Jesus não ressuscitou? Ressuscitou. Então já começou a ressurreição. Cristo as primícias. Cristo o primeiro. Depois, quando ele vier, que foi os assuntos que nós tratamos do arrebatamento da igreja, quando ele vier, os que lhe pertence. Aí vem o quê? O segundo grupo, os que são de Cristo na ressurreição. Então, na próxima aula, nós estaremos enfatizando com mais prioridade esta ordem da ressurreição. Aqui nós vimos as duas ressurreições, a dos ímpios, a dos justos. A dos justos começam, 1000 anos depois começa a dos ímpios. E nós vimos aqui que a ressurreição dos justos, ela tem 3 grupos de ressuscitados. Cristo e os que com ele ressuscitou no dia da ressurreição do Senhor. E depois nós, os que ressuscitaremos com ele no período em que ocorrerá o arrebatamento. E depois os que ressuscitarão no período final do retorno de Cristo, que são aqueles que morreram durante a grande tribulação, os mártires da grande tribulação. Mas nós vamos ver isso com mais prioridade no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.